Boa tarde para vocês. Hoje é dia 4, né, de setembro. Estou vendo os preparativos para o 7 de setembro, que é o encontro dos datenses ausentes aqui na minha cidade, Datas, Minas Gerais. E aí eu resolvi então contar para vocês a verdadeira história. E, gente, as primeiras maratonas ficaram assim também, né? Nós indo atrás das pessoas para correr. A turminha foi até aumentando e a gente continuando, até um dia que reparou e o povo engrenou sozinho. Mas nós corremos várias maratonas, né? Sueli, eu, Fatinha Batista, Cirlei, esses aí. Maratona que se faz aqui nesse dia. E eu sei essa história porque eu sei do principinho até chegar no hoje. A minha memória é muito boa e eu participei. Eu era um arroz de banquete mesmo, viu? Tudo eu tava no meio. Agora é que eu tô aqui quietinha, velha e sossegada, mas eu ainda ando de olho e minha memória tá boa. Mas vou contar como foi a verdadeira história do 7 de setembro. Chegou aqui para nossa cidade o Dr. Jorge Ramírez. Ele era um peruano e casado com Dona Isa. E eles eram assim muito animados e nós na época umas meninas muito bonitas que falavam, né? Ele também falava, Dona Isa também falava. E eles gostavam de pôr a gente no carro e levar para Diamantina, levar para Gouveia, levava para muitos lugares. Eu já fui até Itamarandiba, tudo com ele na época. Mas vamos ao caso. Aí ele tinha fundado uma corrida de maratona. Nesse momento eu esqueci qual a cidade que ele veio, antes, né, anterior a daqui. Que ainda tem Dona Isa viva aí, acho que creio que sim. E tem Isis, e tem os filhos dele, né? Então, pode contar, mas nesse momento eu esqueci de onde eles vieram. E lá, eles tinham fundado essa maratona, e deu muito certo. Um dia na casa dele, tava eu, Marci, Cirlei, eram as que andavam com ele, sabe? E ele falando assim com a gente. Gente, a gente podia fazer aqui, para animar, uma maratona, correr de Gouveia aqui, mas uma coisa para ficar. Porque lá de onde eu vim, lá ficou. Lá tem uma maratona. Eu não sei aonde nesse momento, como é que era. Onde eu ainda lembro. Aí eu falo para vocês. Aí ele falou assim, eu falei assim, vamos começar os preparativos que nós vamos fazer sim. E não foi com muita antecedência dessa data, não. Falou, então eu vou pedir lá na polícia a ajuda da polícia militar e vocês ficam aí copiando o nome de quem vai correr. E nós fomos de porta em porta que ninguém queria, não. Aí o cabo, na época que era Sérgio, prontificou muito para poder... Porque nesses dias assim, sabe, tem que ter um envolvimento da polícia militar, né? Então o doutor Jorge foi lá, eu, Dona Isa, Marci, Cirlei, que os que aderiram a nós. Eu sei que o nome de uma era Sueli de Maria de Nelson. Nós fomos fazer a divulgação. Quem queria correr? Quase ninguém. A corrida total era de Gouveia a Datas. Arrecadado com o dinheiro das inscrições que a gente fazia para concorrer. Quem falou que alguma mulher concorreu? Ficou só eu, Cirlei, vestida de Geraldo Rosa. Tomamos essa providência e vão correr para animar essa turma de mulher. Mas também, gente, naquela época era de Gouveia a Datas, mulher, imagina. Em Gouveia, ainda até pouco tempo, eu vi alguém fazendo um comentário assim, Fatinha, eu lembro muito bem de vocês correndo. Porque na largada, todo mundo saiu correndo disparado e eu fui no
passo de... E aí o pessoal que ficava em volta, né? Teve um tiro de revólver que o prefeito de lá deu para cima, ao sinal de largada, feito naquela época, fingindo da paixão. Deu um tiro para cima e correram. Todo mundo correu disparado da frente, mas nós ficamos para trás, os homens, né? Aguenta mais. Foram, nós ficamos para trás. Eu fui na marcha de corrida. Eu me lembro que as minhas colegas correram tudo na frente, eles falaram assim, elas vão ganhar, Fatinha vai ganhar porque ela não saiu disparada na frente. E quem corre muito no princípio cansa. Eu lembro que a turma de fora toda falando assim em volta, que tinha ala, né, de pessoas de um lado e do outro. Eu lembro falando assim, Fatinha vai ganhar porque essa daí tá correndo em marcha, mas devagar e compassado. Eu tenho as coisas tudo na minha cabeça. Mas acontece que as mulheres frouxaram mesmo, não aguentaram não. E acontece que a gente não viu o que estava lá na frente. A gente não viu o que estava lá na frente, se tinha gente correndo ou se não tinha. Ficamos para trás, eu e Cirlei. Chute, o pé cheio de bolha e a maratona tinha acabado. Foi fundada a maratona assim. Sabe, eu achava que teria que ter sido homenageado numas maratonas dessa. Essas pessoas, eu até sempre me excluo, porque eu estou sempre contando a história aqui, sempre participava de tudo, eu até me excluo. Mas minha irmã Shirley já morreu. Então, tem Sueli de Maria de Nelson, não sei se ela chegou aqui, entendeu? Aí ficou a Aparecida Marlene, que disse que chegou aqui que eu nem vi, né? Porque eu estava lá atrás correndo. Corri de lá aqui, mas, gente, cheguei aqui de tarde. Eu, junto com a Cirlei, quando ela viu que eu estava muito atrás dela e já não aguentava mais, ela falou assim, até na ponte eu te dou a mão, nós vamos juntas. E quando chegou na ponte, ela soltou e ela chegou... bom, não sei se é primeiro lugar, se é segundo ou se é terceiro. Eu só sei que depois dela chegou eu. Mas nós ficamos dias de cama e quem tratou do nosso pé foi o próprio Dr. Jorge. As irmãs, Dona Isa também, Isis, que pode contar, né, essa história. O próprio Dr. Jorge ficou cuidando dos nossos pés, de bolhas sem poder andar. Foi assim, no sol quente de Gouveia Datas, num tênis que chute no pé. E mais ninguém na estrada para nos socorrer, para nos dar nenhuma água. Assim foi a verdadeira história do 7 de setembro. E a história verdadeira foi essa. Essa foi a história verdadeira, entendeu? Porque quem é mais novo que a gente não sabe, né? E às vezes um cria uma história, outro cria outra, outro cria outra. Essa é a verdadeira história da fundação da Maratona do 7 de setembro. Eu me recordo também que Pedro Rosa ajudou demais, demais, demais. Tinha um corcel azul e ele ia na estrada, né, incentivar as pessoas para correr mesmo. E ele colocou a filha dele, a Ide, para correr, né, também. E ela também correu, agora me lembrando dela aqui. Resolveram colocar o nome de datenses ausentes e depois, hoje em dia, eles colocam também, né, maratona, datense ausente e simpatizantes da cidade. Que hoje em dia tem muita gente fora morando aqui, né? Mas foi uma luta para conseguir. A gente correu para poder incentivar, entendeu? E a história verdadeira foi essa. Foi assim que saiu a ideia. E naquele tempo a gente tomava uns bons golos, né? Com o Dr. Jorge, Dona Isa, uma saudade daquele tempo, a gente jovem. Esse assunto saiu dentro da sala dele, conosco, né? Que a gente estava tratando aquele dia de sair para Diamantina e ir no Clube Acaiaca. E, gente, e as primeiras maratonas ficaram assim também, né? Nós indo atrás das pessoas para correr. A turminha foi até aumentando
E a gente continuando, até um dia que a gente parou e o povo engrenou sozinho. Mas nós corremos várias maratonas, né? Sueli, eu, Fatinha Batista, Cirlei. Pois é, gente, eu lembro, assim, de muitos detalhes dessa maratona. Pedro Rosa ajudou muito, muito, muito na organização dessa maratona. Eu sei que a ID correu contra a vontade de Célia, mas Pedro Rosa incentivando, diz ele depois que Célia ficou inimigo dele muito tempo, porque ele incentivou a ideia de Marzinho correndo. Sabe, e a corrida também passava pela Curva da Velha, aquela antiga estrada, era de Gouveia, passava pela Curva da Velha. E, sabe assim, eu sei que Sueli chegou aqui, eu cheguei aqui, Cirlei chegou aqui. A hora que Sueli chegou eu não sei, eu só sei de mim e de Cirlei. Agora, Aparecida também, depois eles falaram, quando eu cheguei aqui muito tempo, falaram que a Aparecida ganhou, mas eu nem assisti nada, porque não vi. E eu lembro também que pessoas famosas já correram aqui, igual o João da Mata, e vários outros que eu não sei o nome agora, que vinham de fora para correr já nas outras maratonas, que na primeira, quem correu aqui foram os jogadores de futebol, algum ali que correu, mas não sei falar o nome de um, em casa era uma Almada, mas eu não lembro nem se eles correram. Eu lembro que Chiquinho, meu irmão, ajudou muito, porque na época ele era professor de educação física. Agora, falando em professor de educação física, minha professora de educação física, Erci Abreu, ela deixou marcado muito o 7 de setembro para nós, porque ela além de ser professora, ela tinha um gosto para poder fazer as alegorias do 7 de setembro, era carro alegórico, era número de apresentação, né? Eu lembro como se fosse hoje, está até comentando com uma amiga minha sobre que lindo que ela fez, lindo para a época, que a gente era as mais altas. Eu não estou lembrada quais são as duas, eu acho que Célia de Maria de Hilda, a outra não sei qual, que ficava ali do lado na marcha, que eram as mais altas da turma. Sei que a gente foi levando um galho de árvore muito grande, mas assim, tirado as folhas, e ela enfeitou ele todo com as cores da bandeira, e cada galho caía uma bola que ela fez de papel desses dourados, sabe? Tem as bolas penduradas, e pedia para a gente ir rodando o galho. Aí as bolas, que nem bola de Natal não era, enrolada de papel dourado. Mas a gente achava lindo e o povo também achava maravilhoso, porque aqui não tinha nada, não tinha nem isso, né? Eu sei que teve essa apresentação feita por Erci de Noca, e tem também baliza, eu fui baliza nessa tal época, e Dona Neuza, de Dr. Zé Miguel, trouxe de Belo Horizonte para mim a roupa que Eliane, né? Liana Márcia Coelho de Andrade, minha amiga também de infância, ela dançava balé lá, então eu fui aqui, baliza. Sabe como é que é baliza? Baliza hoje é só de carro, né? Mas naquele tempo, baliza, a gente ficava na frente do pelotão, virando cambalhota nas calçadas duras aí. Virava, plantava bananeira, fazia estrelinha, desvirava cambalhota, fazia desse jeito tudo aí. Aí a gente ficava na frente, né? E tinha o cetro, que é a madeira assim, com uma bola de um lado do outro, a gente ficava rodando ela assim. Eu sei que Erci arrumava coisas maravilhosas para esses 7 de setembro aqui em Datas. Merece uma homenagem. Então, tinha também as pirâmides humanas, né? Uma pessoa sobe em cima da outra, se forma aquela pirâmide. Isso aí, quem organizava muito era Nilson de Lili, que foi nosso professor.
E Chiquinho, que é Francisco Alves Batista, que foi meu irmão, eles organizavam essas pirâmides também. Herci também, nossa, fogo simbólico da pátria, junto com esses outros professores de educação física. E nós tinha, né, o símbolo das Olimpíadas. As pessoas que correram, eu só sei que quando o jovem queria, os pais não deixavam, que achavam um absurdo. E também não, naquele tempo não oferecia a gente uma água e não dava a gente nem um sapato. E a gente, eu sei que eu tinha o que chute. Agora, Sueli, ela conta hoje que ela correu descalço. Então, Jordão, você tem uma companheira? Eu sei que a gente, nossa, foi assim muito sacrificante. Pedro Rosa ajudou demais e a Aide também é uma dessas veteranas que correram, eu também homenageio a ela. A polícia militar da época que foi Cabo Sérgio, mais os outros, eu sei os rostos, não lembro mais os nomes. Então, eles foram todos contribuintes para que saísse a maratona, né? E muitos já até foram embora, viu, gente? Já até foram embora, mas eu creio que Dona Isa, de Dr. Jorge, está viva. Isis também está aí, com vida e saúde. Gladys, né? Ela, a mais novinha era Gladys. Tinha mais uma. Ela nem participava das coisas porque era mais nova. Tá aí, por aí, com vida, saúde, paz, com certeza. E eu sei que Dr. Jorge foi o fundador, mas ainda existe aqui, ele foi embora, mas ainda existe aqui quem ajudou, que foram esses e que, né, estão aí para dar o testemunho da verdade. Tem também Oswaldo, né, Oswaldo ali da Casa de Material de Construção, mas ele não foi a primeira que ele correu, mas ele foi numa das primeiras e ganhou o prêmio. E eu sei que muitos de fora vieram aqui e ganharam também o prêmio. Depois foram as recentes, as mais recentes, aí todo mundo sabe, né? Mas essas antigas, essas são as antigas, as primeiras. Abraço para todos. Foi assim a história. Tchau, gente. Abraço para vocês.